Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o Yuri Alberto realmente deve sair do Corinthians. Eu vou te explicar essa história direitinho. E tem dúvidas na defesa para encarar o Cruzeiro, jogo importantíssimo para escapar de vez do rebaixamento e para pensar até em algo mais ali na frente. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fala turma! Estava ausente aí nos últimos dias, vocês me perdoem, eu estava com saudade, já estou de volta para atualizar sobre tudo que aconteceu, inclusive nesses últimos dias, né, para a gente poder falar sobre vários assuntos. Mas já vamos focar nesse jogo contra o Cruzeiro nessa quarta-feira, 11 da manhã, feriado, né? 11 da manhã na Neoquímica Arena, e um jogo muito importante, porque quando a gente fala que o Corinthians tem 4 vitórias seguidas, está escapando do rebaixamento, ainda não matematicamente, tem 41 pontos, mas vai pegar um time que é justamente o alvo do Corinthians nesse momento para coisas maiores. O Cruzeiro hoje, ele ainda não jogou a final da Sul-Americana. E se ele jogar e ganhar e permanecer onde está, abre G8 para vagas de Libertadores para o ano que vem. Mas nesse momento, ele justamente, o Cruzeiro, é o balizador, porque ele é o 7º colocado. Então, chegar, e já temos G7, né? Então, chegar na 7ª colocação seria hoje o objetivo a ser alcançado. O Cruzeiro, que tem 47 pontos, ou seja, é o Cruzeiro, o adversário do jogo, que tem 6 pontos mais do que o Corinthians. Uma vitória do Cruzeiro, ele mantém o Corinthians em 41 e ele vai a 50. Uma vitória do Corinthians faz com que o Corinthians chegue a 44, que hoje é a nota de corte para escapar, tá? Hoje, com o aproveitamento de hoje, é 44, ou seja, elimina completamente e ainda fica 3 pontinhos desse 7º colocado, faltando 4 rodadas para o fim da competição. Não dá para pensar em pré-libertadores? Dá sim. É por isso que esse jogo é de fundamental importância. Não só para escapar, mas aí é aquela situação, né? Você escapa daqui e já mira ali. Jogo importante. E aí seria a 5ª vitória seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Olha que coisa bacana. E é um jogo em casa contra um Cruzeiro que, evidentemente, está pensando na final da Sul-Americana, ou seja, tem tudo para que o Corinthians possa conquistar esses 3 pontos. Para esse jogo, o Corinthians está com algumas dúvidas no sistema defensivo, no seguinte sentido. Vocês sabem, né, o Kaká e o André Ramalho, eles estiveram fora de combate. O Kaká por dores na lombar, saiu inclusive naquele jogo contra o Cuiabá, se ausentou a partir dali. E o André Ramalho tinha uma previsão, né, sei lá, 3 semanas mais ou menos ele ficar de fora, mas ele já começou a participar de treinamentos de forma parcial e tem uma possibilidade que é remota dele ser relacionado para esse jogo. O Kaká é praticamente certo que ele será relacionado. A gente não sabe se titular. Só que tem um detalhe. O Corinthians não tem o Félix Torres, que inclusive estará com a sua seleção, né? E aí não vai chegar a tempo, o jogo é de manhã, não tem como ele jogar. E também o Gustavo Henrique acaba sendo a única opção na zaga, diante de tantos desfalques ali no setor. Então, ou o Kaká faz dupla de zaga com o Gustavo Henrique, ou o Renato, menino da base, vai fazer uma dupla com o próprio Gustavo Henrique. Ou ainda o Ranieri vai jogar improvisado, se bem que o Ranieri tem sido elogiado aí, retornando ao meio de campo, fazendo essa função de híbrido, né? Porque o Ramon gosta de linha de 3, né? Então ele pode colocar 2 zagueiros e o Ranieri ali na frente, além do Martins. O Martins também está na seleção e tem uma dificuldade, então também está fora. Então você tem a possibilidade do Ranieri fazer esse vai e vem ali na defesa. São possibilidades. André Ramalho dificilmente, Kaká é possível que volte, a gente só não sabe como titular. O Gustavo Henrique é o único da defesa confirmado, pode ser o Renato, pode ser o Kaká ou o Ranieri improvisado. Tá? O restante do time, aí a gente tem o Hugo Souza no gol, né? O Mateuzinho e o Matheus Bidu nas alas. E aí você tem o Alex Santana, depois de todo esse tempo, voltando de lesão, esse tempo de preparação na data FIFA, titularíssimo, né? O Alex Santana é titularíssimo nesse time, assim como o André Carrilho e o Rodrigo Garro. Na frente, o Memphis e o Yuri Alberto. Acho que estamos falando de um bom time para que o Corinthians possa conquistar uma vitória diante do Cruzeiro. Falando em Yuri Alberto, vocês devem ter acompanhado a entrevista do Yuri pro Craque Neto no apito final da Band, domingo à noite, porque viralizou aí, né, a maneira como ele se emociona, falando sobre a saúde mental, sobre os problemas que ele teve, sobre o fato de chegar em casa e não conseguir olhar para a filha, para a família. Muito pesado, assim, muito pesado, que a terapia o ajudou.
A gente já falou muito sobre essa questão das críticas, da pressão sobre o Yuri, e eu entendo, porque o torcedor, a gente vive num país tão desigual que o torcedor olha para o jogador de futebol e pensa, caramba, o cara que ganha isso, como que ele pode estar chorando, como que ele pode ter problema? E não se trata disso, né? É um desequilíbrio químico, quando a gente enfrenta, né, um processo depressivo, por conta de vários fatores. E assim, quando o jogador que está lá exercendo o seu ofício, ele obviamente ganha um bom salário, mas ele tem que enfrentar situações que nem todo ser humano está preparado para enfrentar, independentemente do que você ganha. O dinheiro que você ganha não vai fazer você correr mais ou fazer você ficar mais preparado para certas situações. Às vezes faz, às vezes não. Não é uma questão matemática, não é uma condição automática. Quanto mais esse cara ganhar, mais ele vai estar preparado para isso. Não é, não quer dizer. Ainda mais aos 23 anos. Vestir a 9 do Corinthians não é fácil. E aí diria meu amigo Ronaldo Giovanelli, A1 também não, A2, A3, A4. Jogar no Corinthians não é fácil. E quando ele estava com o Roger Guedes, dividia atenções. Quando o Roger sai, recai sobre ele todo o holofote. Agora chega o Memphis, eles dividem de novo. E tudo isso foi melhorando, né? Além do posicionamento, além da confiança, dos gols forem voltando e tudo mais, e com isso ele deu a volta por cima, com todo um trabalho feito de terapia e psicólogos na volta, com o apoio da família. Foi muito, muito legal a entrevista, porque o Yuri, acima de tudo, é um cara muito gente boa, né? Dá gosto. Eu não convivo com o Yuri, não sou amigo do Yuri. Troquei 2 palavras com ele na entrevista de apresentação dele lá em 22. Cheguei até ele depois de fazer a apresentação lá, porque conheci ele lá do Sul e tal, né? Brinquei com ele, com a Renata Fã, né? Que queria que ele voltasse para o Inter e tal. Fui lá, conversei com ele, ele me atendeu super bem ali, mas eu nunca mais tive contato com o Yuri. A minha admiração é pelo jogador e pelo que eu vejo dele mesmo. Parece um muito bom menino, um cara família, um cara dedicado, um cara que quer dar certo no Corinthians, e que, cara, fico muito feliz dele ter dado a volta por cima e tá vivendo esse momento agora. 26 gols na temporada é muita coisa, gente. E aí tem algumas informações nessa entrevista. Tem algumas informações. Como, por exemplo, o fato de que ele confirma claramente, né, acho que o torcedor já sabia disso, pelo tom das entrevistas, já era uma coisa clara, de que ele tem um sonho de jogar na Europa. E, bom, é natural. E aí só que ele contextualiza, né? Eu fui para o Zenit, não podia jogar lá, por conta da guerra e tudo mais, voltei para o futebol brasileiro, porque entendi que era uma possibilidade naquele momento. A filha dele recém tinha nascido, aqui do interior de São Paulo, acho que São José dos Campos, não tenho certeza, mas era daqui de São Paulo. E aí também a escolha do Corinthians ela teve a ver com isso. E aí, com isso, ele voltou ao Brasil, mas que ele ainda tem o sonho de jogar na Europa. E aí o Leandro Quesada, que fala assim, a prioridade é a Inglaterra, ele falou, eu acho que combina mais com o meu estilo de jogo. E ele sabe que tem interesse de vários clubes, como já teve do Southampton, e que ele só não saiu, vejam só não saiu porque ele teve a cirurgia na vesícula, que fez com que ele repensasse muita coisa, da retirada da vesícula, ele voltou em tempo recorde, inclusive, mas que teve no presidente Augusto Melo e também no Fabinho Soldado, caras que convenceram o Yuri de que ele deveria ficar, de que eles contavam com ele e de que apostavam nele, e que isso virou uma chave nele do tipo, caramba, mesmo com tudo isso, os caras ainda confiam em mim, houve a negativa da proposta do Southampton e ele ficou, e ele conseguiu dar a resposta. Eu gostaria, de verdade, que esse mesmo movimento do Augusto e do Fabinho fosse feito agora, no seguinte sentido. O Yuri, mais adiante, quando ele fala sobre objetivos, e ele fala jogar na Europa e tal, mas que ele gostaria de conquistar um título pelo Corinthians. E que esse ano foi por pouco, que ele queria muito conquistar a Sul-Americana, e que na Copa do Brasil lá de 22 bateu na trave, tal, que eles perderam nos pênaltis. Eu acho que se o Yuri ficar mais um pouquinho, ele tem chance de conquistar um título. É só sentimento, tá? Pode ser um paulista, pode ser até uma Sul-Americana de novo, não sei. Uma Copa do Brasil, que o Corinthians está batendo na trave ano após ano. Porque o Corinthians é muito forte nas Copas, não tem jeito. Porque, sabe, quando vai decidir na Neoquímica Arena, cara, é muito difícil ganhar o Corinthians. Olha o que aconteceu
nesses 2 últimos anos, com dificuldades no Brasileiro, e o time foi semifinalista de Sul-Americana e de Copa do Brasil nos 2 anos, mesmo com todas as dificuldades. Então, dá. Mesmo com dificuldades, dá. E seria muito legal se o Yuri Alberto conquistasse um título pelo Corinthians, porque eu acho que ele merece isso. A torcida também, mas o Yuri merece. Então, tomara que haja esse convencimento de pelo menos até metade do ano que vem, quem sabe, né? Porque aí ele disputa o estadual e aí daqui a pouco empolga, daqui a pouco o time encaixa, tem outros reforços para chegar, mas eu nesse momento gostaria que ele permanecesse. Mas claro, ele fala, se tiver uma proposta que beneficie o clube e que seja interessante para mim, eu acho que a gente pode pensar, e é óbvio que a gente sabe que isso vai acontecer, né? Se vier a proposta, ele vai acabar aceitando. Nos últimos 12 jogos, ele marcou 10 gols. E sempre com assistência do Garro ou do Memphis. Ou seja, é um trio que está funcionando muito bem. Muitas vezes é o Yuri que começa a jogada e o Garro dá bola para o Memphis, enfim, e a coisa acontece muito porque esses três estão... ele falou sobre posicionamento, né? Eles estão jogando muito com mobilidade, se movimentando, trocando posições. O Memphis às vezes vem para dar essa assistência, porque ele tem uma qualidade muito grande. O Yuri ataca o espaço, ou o Yuri cai para os lados, busca o Garro, para o Garro buscar o Memphis e a coisa tá rolando, tá funcionando. E, cara, num time mais encaixado, com outros reforços, numa temporada desde o início, eu acho que ano que vem pode dar muito bom. Mas a tendência é que, chegando uma proposta, que o Yuri seja negociado. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer, mas gostei muito da entrevista, da maneira leve e disposta, né, com que ele estava na entrevista, de peito aberto realmente, falando sobre tudo que aconteceu, sobre a questão do Mano Menezes, que ele já cansou de abordar, sobre as críticas e também quando a torcida o levantou, né, que ele sempre teve um apelo muito grande com as crianças, com os torcedores mirins, né, que sempre deram um apoio para ele e que nesse momento faz com que ele esteja vivendo, né, essa boa fase. Então, Yuri, sucesso para você, tomara que corra tudo bem. E se você tiver que ir jogar na Europa, que realizar o seu sonho, eu acho que o torcedor vai ficar feliz. E aí o Augusto e o Fabinho vão ter que trabalhar para repor um cara que faça gols e que se doe como o Yuri se entrega em campo. E isso não é fácil de conseguir. Mas é o futebol, né? Vai um, tem que vir outro. Roger Guedes, não sei. Tem que vir alguém num quilate muito bom. E a gente sabe que o Corinthians vai contratar ainda mais, mesmo com a história do transfer ban que vai ser resolvido, para poder reforçar ainda mais o time para 2025. E aí, o que vocês acham disso tudo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima.